Ainda te lembras quando o Nadal jogou contra o Federer e ganhou, e ganhou, e ganhou, e foi sempre uma rivalidade enorme entre os dois? Ainda me lembro quando um jovem sérvio se intrometeu entre as duas maiores lendas do desporto e tornou uma trilogia épica que marcou toda uma era do desporto, que é o ténis. E o ténis que é um desporto rei. É uma das grandes modalidades que existem no desporto. Exato. Eu lembro-me de acompanhar em canal aberto, ainda muito pequeno, e de ver um jovem de cabelo comprido a arrasar no corte de ténis que parece que vai acabar a carreira. Parece que não, já acabou mesmo a carreira. Infelizmente, o Rafael Nadal retirou-se e é daqueles momentos que eu não estava mesmo nada à espera, porque já estamos sempre tão habituados a ver ele num grande nível, mas também parece que este último ano foi um pouco o ano dele passar a tocha ao Carlos Alcaraz, até ter feito a dupla nos Jogos Olímpicos. Acabou mesmo por ser ele dizer: Ok, o meu tempo no ténis como jogador acabou, mas Espanha vai continuar a ser bem representada com o jovem prodígio que é o Alcaraz. Exato. O Nadal marca, obviamente, toda a nossa geração e a geração anterior com um registro enorme de vitórias, 22 vitórias em Grand Slams, uma rivalidade para a história com Roger Federer, outra rivalidade para a história com Novak Djokovic, e agora parece que, como acontece nos jogos de futebol, no FIFA, no FM, parece que vem um regen e apareceu a nova geração e o novo Rafa Nadal, que acaba por ser Alcaraz. Mas Lídio, Nadal vai ter um último torneio transmitido em direto, que será na Arábia Saudita, Claro. e vai se despedir. E se há uns anos ficámos todos emocionados com uma imagem de Nadal e Federer agarrados, a dar a mão e a chorarem ambos enquanto Federer se retirava, parece-me que os nossos corações e a nossa mente vai ficar outra vez toda embrulhada ao ver agora a outra lenda dessa dupla que voltou a trazer uma paixão brutal pelo ténis ao resto do mundo. Exatamente, e o mais interessante é que esta rivalidade entre o Roger Federer e o Rafael Nadal já remonta há muitos, muitos, muitos anos atrás. Aliás, a grande primeira vitória do Rafael Nadal em Opens foi no Miami Open em 2004, com apenas 17 anos, quando venceu o Roger Federer. E esta sem dúvida é muito interessante, porque o Roger Federer na altura era o número um do ranking da ATP e o Rafael Nadal ganhou a ele na meia final. Portanto, já apenas com 17 aninhos, o Rafael Nadal já andava a tentar quebrar aqui canivetes suíços da Era. melhor forma possível. Portanto, nós vemos aqui uma rivalidade histórica, mas que houve sempre uma coisa que é de admirar: é o respeito. Sempre tiveram respeito um com o outro, claramente que os ânimos subiam quando acontecia alguma coisa de mal, partiam-se raquetes, gritava-se com os árbitros, gritavam-se consigo mesmos e até com os próprios treinadores, mas se há alguma coisa que Roger Federer e Rafael Nadal sempre tiveram foi respeito mútuo e praticamente andaram a partilhar anos e anos e anos. Eles um ano ganhavam um mais, o outro ganhava o outro, era sempre um pouco assim. E eu sinto que o ténis teve uma época de ouro, porque, como eu disse há bocado, Federer e Nadal não estiveram sozinhos nesta batalha, porque muito pouco tempo depois junta-se Djokovic, que também já não vai para novo e que é pouco mais velho, mais novo que Rafa Nadal, e Djokovic juntou-se e tornou esta rivalidade a três ainda mais interessante. Mas Rafa Nadal é o centro das atenções nesta última semana no desporto mundial. Talvez é a mesma coisa que um Cristiano Ronaldo ou um Messi anunciarem a retirada, que provavelmente não está Ou um LeBron muito. James também. Ou um LeBron James, não está muito longe disso. E acaba por ser um momento triste para todos nós que crescemos a acompanhar, mesmo que o ténis não fosse o desporto que eu mais acompanhasse, acabava sempre por ver alguns das partidas que estavam ou em canal aberto ou na altura ainda na Eurosport, quando a Eurosport, e eu cresci bastante a ver a Eurosport, até Curling via. Exato. Exato. Vou-te ser sincero, eu quando era miúdo e via curling,
houve tantas vezes que eu andava a varrer a cozinha e tentava fazer curling. Portanto, curling é o desporto mais underrated que existe nos Jogos Olímpicos de Inverno. Eu via curling, E é o via mais mítico. snooker, E é o mais mítico. via os saltos da montanha, de esqui. E não vias também aquele que era do tobogã? Não era o tobogã, era uma coisa assim parecida. É o bobsled. Bobsled. Exatamente. Que também é. Que é um tobogã, sim. É quase a mesma Que coisa. tem um filme. O bobsled tem um filme. E nós somos portugueses, nós não temos que saber estes termos, está bem? Exato. Nós não O temos isto cá. bobsled tem um filme muito, muito engraçado que quem quiser ver é Jamaica Abaixo de Zero. Bom filme. É um filme extremamente engraçado com uma história de como a Jamaica criou uma equipa de bobsled. Mas o mais interessante aqui que nós temos de falar mesmo, Rafael Nadal Diogo, apesar desse facto bastante curioso, Sim. é que ele ganhou o seu primeiro Grand Slam com apenas 19 anos. Ele foi sempre quebrando recordes, conseguiu ganhar o ouro olímpico dentro dos Jogos de Pequim em 2008. Em 2010 já tinha o Golden Grand Slam, que era ganhar todos os Majors, todos os grandes Opens, e o ouro olímpico. Foi apenas o segundo na história a conquistar este feito, atrás também de um mítico tenista, que não é do nosso tempo, é do tempo dos nossos pais, que é André Agassi. Sim. Portanto, o Rafael Nadal seguiu sempre as pisadas, seguiu sempre da mesma forma e retira-se ainda, Diogo, com 22 vitórias em Opens, e Rafael Nadal é o segundo homem com mais vitórias em Opens de sempre. Teria sido o com mais vitórias se não tivesse Novak Djokovic o passado. Exato, mas uma coisa que eu também vi bastante interessante sobre isto é que o Nadal falhou muito mais provas com lesões do que o Djokovic. O Djokovic sim. falhou muito poucas, talvez uma mão cheia de provas, já Nadal falhou 18. O último Open que o Nadal ganhou foi o Roland Garros em 2022, um Open que ele ganhou imensas vezes durante a sua carreira e podemos mesmo dizer que era a sua grande especialidade. Mas tinha vindo de muitos anos de lesões. Também temos de ter isso em conta. Mas também temos que ver que é um atleta que jogou sempre com uma intensidade acima dos outros todos. Exato. E isso depois o que é que vai acontecer? Bastantes lesões. Se nós falamos que no futebol existe um calendário cheio e quase infernal, no ténis... Já viste isso? Já. Mas podem ver também. Podem ver. Vai passar agora aqui o vídeo para vocês verem também. Mas o mais interessante é que o ténis também é um desporto que envolve bastante perícia, envolve muitos anos a treinar para conseguir chegar ao nível que o Nadal, que o Federer, que o Djokovic chegaram. Portanto, não é só as provas que eles fazem, também é quase dias inteiros a treinar. Os dias para treinar, portanto, nós chegamos a um ponto em que nós temos que olhar para este legado e não ficar tristes porque acabou, mas agradecer porque nós realmente pudemos ver esta era mágica do ténis em que Nadal e Federer já se retiraram, em breve será Djokovic, e serão sem dúvida as 3 maiores lendas do ténis, tendo em conta que são os 3 com mais vitórias em grandes slams. Portanto, quem sabe um dia... É o top 3 mesmo. É o top 3. 20, 22, 24. Exatamente. Pois. Portanto, é uma loucura. E pensar que estes todos conseguiram bater os outros todos enquanto competiam uns com os outros. Não, isto é inédito. Isto era se o Neymar tivesse vivido ao seu potencial. Exato. Imagina, era o Neymar chegar ao seu potencial e poder, se calhar, roubar 1 ou 2 bolas de ouro aos 2 melhores da história, que é Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Mas não nos podemos agora aqui também esquecer de uma coisa. É que Rafael Nadal não foi o único que se retirou. Pelo menos recentemente. O outro que tivemos foi um grande maestro de uma orquestra que não é musical, mas é mas que a batuta do futebol. Era uma autêntica arte para se ver. Que era Andrés Iniesta. Andrés Iniesta retirou-se aos 40 anos, depois de uma breve passagem no Qatar, uma passagem um bocadinho mais longa no Japão. Não foi no Dubai? É no Dubai, exatamente. Não, é que eu percebo a confusão. Não, é este ponto eu percebo a confusão. Acho que a equipa chamava-se Emirates ou algo assim. Eu acho que chamava-se Emirates. Eu acho que ele chegou a jogar... Não foi, mas ele teve quase para ser colega da equipa do Francisco Geraldo. Não, o Geraldo jogou contra ele no Dubai, exatamente, e eu, curiosamente, vi essa foto há muito pouco tempo, que foi o Geraldo que... Quem diria? Quem diria? O meu maestro do FM contra o maestro do futebol. Exato, um jogador que esteve no Dubai, passou pelo Japão, ainda teve uns bons jogos no Japão. Mítica equipa Visselkov.
Exatamente. Vice-helicóptero, ter isto em conta. Criou a sua própria lenda no Japão, o Andrés Iniesta, mas sem antes ter sido uma lenda do Barcelona e talvez da melhor equipa que eu já vi jogar futebol, que foi o Barcelona 2009 a 2011, E que também- era o Barcelona de Pep Guardiola. E também para mim das melhores seleções que eu já vi jogar, que é a Espanha 2010. Espanha de ele- 2008 a 2012 também. Exato, mas Espanha 2010 foi o que marcou mais a nível de Andrés Iniesta, que foi um mundial soberbo. E o homem conseguia passar a bola para toda a gente e conseguia fazer fluir aquele meio campo como ninguém. Mas Um também meio campo que... não nos podemos esquecer que também partilhava com Xavi. Eles Exato. eram a dupla que nunca se poderia separar. Só separaram-se quando se retiraram. Não, praticamente, não. Xavi retirou-se. Quando se retiraram, entre aspas. Quando se retiraram, quando Sim, os dois Xavi seguiram caminhos retirou-se. distintos. Retirou-se do Barcelona. Xavi saiu. E o tanto o Iniesta também, não é? E o Iniesta saiu um bocadinho mais tarde, mas o Iniesta era um bocadinho mais novo, mas o Iniesta pode ser definido com não sei se isto é real, mas se for, faz todo o sentido. É que eu vi há uns tempos que Guardiola foi colega de equipa de Xavi, e o Guardiola disse ao Xavi que o Xavi era o seu substituto. E o Xavi disse: então, se eu sou o teu substituto, espera aí só pelo menino que vem aí, que será o substituto de ambos. E esse menino era o Andrés Iniesta, ainda com cabelo, que apareceu então da cantera do Barcelona. Há quem diga que era adepto do Real Madrid, mas tornou-se uma das maiores lendas, se não a maior lenda atrás daquela que será a maior lenda de qualquer clube por onde passe, tirando o PSG, que é Lionel Messi. Mas isso é mais por outras razões. Isso é porque Isso é porque o ícone é o Pauleta. É, exatamente. E quem disser que é o Zlatan, por amor de Deus. Não conhece, até os próprios adeptos do PSG reconhecem que é o Pauleta. O Pauleta é mítico. Assim, atrás do Pauleta eu até meto o Cavani, tenho que admitir. Sim, o Cavani até foi muito importante. Cavani nessa... é uma lenda. E o próprio Mbappé, que acaba por se tornar uma lenda do PSG no seu direito. Mas nada ao pé do Pauleta. Não, porque Claro. o Pauleta vem num PSG que não tinha dinheiro. Exato. Era o PSG que era o clube do povo. Agora o PSG é do povo e deste e de mais alguns. Saudita, ou Qatari, algo assim. Qatari. É. Este é Qatari. Saudita é o Newcastle e o Manchester City. E mas mais voltando Não, o Manchester City é dos Emirados Árabes Unidos. Isto é demasiada gente. Mas eles são primos. Tipo eu e tu. É quase. mas eles são primos. Aquilo é muito esquisito. Não vamos pensar nisto. Mas vamos pensar numa coisa Ainda que estamos Andrés Iniesta foi um jogador que para mim é o melhor médio que eu vi jogar. Exato. E já lá vamos a outro grande médio que também se retirou este ano. Mas Iniesta retirou-se agora no dia 8 de outubro. Ele sempre foi o número 8, em que curiosamente na seleção era o 6, onde trocava com o Xavi, porque o Xavi era o 6 no Barcelona e o 8 na seleção. O Iniesta era o 8 no Barcelona e o 24, começou com o 24, e depois passava para o 6 na seleção. Isto sempre foi curioso, sempre achei bastante interessante, e o que mais achei interessante no meio campo, com Busquets, que era o destruidor de jogo perfeito, era o tampão. O tampão para aquele meio campo que era de certa forma frágil, olhando para os dois jogadores que o compunham, ambos com 1,70 m, mas com uma classe permanente até ao fim dos seus dias como jogador. E acho que é um privilégio poder assistir àquele Barcelona, poder assistir àquela Espanha que ganha 2008, ganha 2010, ganha 2012 e acaba por ser talvez a melhor seleção que eu pude presenciar. Eu acho que o Iniesta, a mim, foi aí que eu comecei a despertar o meu querer de ser um analista desportivo. Porque ver o Iniesta a jogar, a trocar a bola com o Xavi, a trocar a bola com o Busquets, a trocar a bola com toda a gente com quem ele jogava, foi magnífico de se ver. Porque eles impunham exatamente o que era o tiki-taka do Pep Guardiola. Impunham muito bem aquele tipo de jogo. E o Andrés Iniesta, para mim, definiu 3 posições no meio campo. O construtor de jogo, recuado ou avançado, o pivô ofensivo e o médio box-to-box. Ele conseguia englobar muitas posições em tudo aquilo que era o seu jogo. Claramente que ajudava, sem dúvida, a ter grandes jogadores ao seu lado, mas é assim, um grande jogador,
merece outros grandes jogadores ao seu lado. E nós nunca podemos ver de outra forma o impacto que o Iniesta teve dentro do Barcelona, mas para mim o que ainda é mais bonito do que o Barcelona é ele ter decidido sair de Espanha, ir para o Japão e também conseguir ter feito, como tu estavas a dizer, construir a sua própria lenda dentro do futebol japonês, que é um futebol que não é assim tão conhecido para o olho ocidental. No entanto, ele jogou na mesma equipa do que o David Villa, também no Vissel Kobe, interessantemente, do que o Lucas Podolski e o mítico Sergi Samper. Tinha que deixar essa. Podolski também. Podolski que se retirou também esta semana. E era um dos meus jogadores favoritos. Eu cresci também a vê-lo jogar no Bayern. Sim, e depois é um jogador que acaba por marcar também uma geração. Era um jogador de seleção alemã que acaba por se tornar uma lenda no seu próprio direito e que, se fores a ver, é um jogador que acaba por cair um bocadinho no esquecimento e acaba por se retirar na Polónia, num clube que é muito modesto, o Górnik Zabrze, mas que acabou por celebrar também a sua retirada com o Colónia, o seu clube, o seu verdadeiro clube, e que é um jogador que também marcou a frente de ataque da Alemanha e do Bayern Munique e do Arsenal durante uns bons anos, e que é uma pena também ver a sair. No entanto, estes não são os únicos jogadores e nós, cá em Portugal, também tivemos direito à despedida de um grande jogador. É assim, sem dúvida, um grande jogador, e ele é Pep. Pep, que eu tenho que dizer isto, e é a realidade. O Pep é um jogador que, quando era jovem, era um autêntico sarrafeiro. Não havia aqui meias medidas. Eu lembro-me dele fazer aquela dupla com o Bruno Alves no Porto, e não foi propriamente muito fácil ter que realmente ver isso a acontecer. Foi sem dúvida um jogador que progrediu muito durante a sua carreira. Foi para o Real Madrid, em que fez outra grande dupla de jogadores que não tinham piedade com ninguém, com Sérgio Ramos. E ainda me lembro do grande momento que o Pepe tem contra Messi, que lhe pisa o pé. E pisa o pé não, pisa-lhe a mão. Pisa-lhe a mão. Quer dizer, mas também é capaz de ter-lhe pisado o pé umas quantas vezes. E é fantástico ver como é que o Pep chega a uma altura na carreira em que realmente acalmou os seus ânimos, aprendeu com que deveria ser mais pacífico e não ser tanto impulsivo. Mas também eu acho que isso teve muito a ver já com as debilidades físicas que ele foi apresentando nos últimos 5 anos. No entanto, o Pep não deixou de ser um central em que teve nas melhores equipas do mundo. Teve no Porto, teve no Real Madrid e ainda chegou a estar no Besiktas, num Besiktas que teve em grande forma durante muitos anos, e depois volta ao Futebol Clube do Porto. O Pep é um jogador que, se eu for definir, é como o vinho. Como o vinho do Porto, neste caso. Quanto mais tempo passou, melhor ficou. E dentro deste europeu notou-se algumas debilidades, mas não deixou de ser um central preponderante para a seleção nacional, e durante estes últimos anos todos notou-se que ele era um jogador que tinha uma inteligência tática acima da média, podendo até pondo ele num top 5 de centrais nos últimos 20 anos, mas vamos deixar isso também para vocês nos comentários, para virem-nos dizer o que é que vocês acham, qual é que é o vosso top 5. Mas o Pep Diogo, para mim, influenciou-me, visto que cresci todos os anos a ver ele a ser um jogador preponderante na Liga Portuguesa, dá o salto para o Real Madrid e aí cresce imensamente como jogador, cresce taticamente. Um dos melhores centrais que eu vi jogar, independentemente de toda aquela aura à volta do Pep, de ser um jogador que efetivamente era durinho, bastante durinho, mas que personificou aquilo que toda a gente conhece como um jogador à Porto, um jogador cheio de raça, e que efetivamente marca uma geração, a nossa geração, e é um jogador que se retira com um palmarés incrível. Ganhou diversas ligas portuguesas, diversas ligas dos campeões, ganhou La Ligas, ganhou o campeonato da Europa e a Liga das Nações por Portugal. E se eu não estou em erro, ganhou um campeonato da Turquia? É capaz de ter ganho com o Besiktas, não tenho a certeza, mas ele é um jogador que acaba, quando se esperava que fosse desaparecer, ainda ganha uma nova vida dentro do Porto, ainda vai ganhar mais títulos pelo Porto, e é um jogador que, sem dúvida,
se destaca não só pelo seu palmarés, mas por toda a sua influência. Curiosamente não ganhou nada na Turquia, só aqui para deixar isto. Infelizmente, já nem é curiosamente, é infelizmente porque merecia ainda um palmarés mais recheado do que aquele que efetivamente tem. Embora já seja um palmarés bastante invejoso e uma carreira muito longa de um jogador que nasce no Brasil, mas que se naturaliza português porque veio para cá mesmo muito, muito cedo para cumprir um sonho, e o sonho, de facto, tornou-se, se calhar, mais longo e mais incrível do que aquilo que alguma vez passou na cabeça do pequeno Klepper, Klepper Lavran, que acaba por se tornar no Pep. E o Pep é, sem dúvida, um dos melhores centrais portugueses, a par dos grandes nomes que existiram, como o próprio Jorge Costa, o Fernando Couto, o Humberto Coelho, o Bruno Alves, o Ricardo Carvalho. O Ricardo Carvalho, exatamente. Mas o mais interessante é que, se nós formos olhar para o Pep, nós temos que dizer que foi um luxo ter ele na seleção nacional, porque ele era titularíssimo na seleção do Brasil também. Exato. Ele era titularíssimo naquela seleção, e se nós tivéssemos tido uma seleção com Pepe e Tiago Silva, o Brasil defensivamente não sofria gols. E o próprio Tiago Silva, que também passou por Portugal, no Porto, e que nunca conseguiu vingar, e que se calhar se tivesse vingado, nós é que podíamos ter tido uma seleção com Pepe e Tiago Silva. Pois é, e que também já Diego Costa também passou por cá. Sim, o próprio Diego também, o Só Diego. Sim, o Só Diego. Que nós tivemos a sorte de ter Deco e Pepe, que talvez são as melhores naturalizações que tivemos. E o próprio o Mozart não se naturalizou português. Não. Mozart era da seleção brasileira. Por alguma razão sempre associei ele a português. Porque passou mesmo muito tempo em Portugal, e acho que é português agora, tem naturalizou-se português, mas passou mesmo muito tempo em Portugal, no Benfica, e acaba por também ficar ligado, mas na altura o Pep naturaliza-se, e já vem um bocado tarde também a pensar nisso, que já vem um bocado a sua naturalização. Poderia ter acontecido, ele que só começa a jogar em 2008, mas podia ter acontecido uns aninhos antes, em 2006 talvez, e ainda poder ir ao Mundial, um Mundial que ainda temos Ricardo Carvalho na sua plenitude. Bruno Alves também, se eu não estou em erro. Não, Bruno Alves não vai ao Mundial de 2006. O Mundial de 2006 é com Ricardo Carvalho, e se não estou em erro, o Fernando Meira ou o Ricardo Costa. Era Ricardo Costa e o Fernando Meira, eram os dois, se eu não estou em erro. E o Ricardo Carvalho, que era o titular. Portanto, o Pep se calhar tinha dado jeito nesse Mundial, que Portugal chegou às meias finais, e até às meias finais, exatamente. Perdemos e ficámos em quarto lugar. E não podemos esquecer que Pep tem todo um impacto muito grande dentro do futebol português, e nós claramente que ficamos tristes por ver a sua retirada, e também ver a sua retirada da forma que foi. Também temos de ter um pouco isso em conta. Foi um jogador que deu muito ao Porto, e até praticamente começar a época é que ele tomou a sua decisão, visto que já não iria continuar. Ainda houve ali interesse do Botafogo no Brasil, do Al Nassr, mas ele próprio decidiu, ok, fica por aqui e termina em grande, porque termina em grande. Termina com um grande europeu, e termina no Futebol Clube do Porto, efetivamente, que era o seu clube do coração. E se não era antes de ele ter jogado de lá, tornou-se. É um pouco como o Ederson. O Ederson diz que não tem clube no Brasil, pois ele chegou tão cedo a Portugal para jogar na formação do Benfica, que efetivamente não sente qualquer ligação a nenhum clube no Brasil, mas sim ao próprio Benfica. E o Pep, acaba por ser a mesma coisa. Ele chega tão cedo para vir jogar no Porto. Não no Porto, mas vem jogar no Marítimo. Jogou no Marítimo no B, Sporting, no Marítimo, sim. Mas acaba por se formar uma pessoa, um cidadão adulto no Futebol Clube do Porto. Mas sabes quem mais, Diogo, é que teve um impacto tão grande como o Pep, ou maior até, e jogou no mesmo clube que ele? Quem? Toni Kroos. Toni Kroos. Olha outro. Mais um este ano no mundo do futebol. Mas este eu não estava à espera. Este eu não estava mesmo à espera. Se calhar foi das reformas mais ponderadas. E se calhar o Toni Kroos tinha mais 2 anos, 3 de futebol nas botas. Só? Sim, o Toni Kroos podia ser ao nível em que ele apresentava, mas
Toni Kroos decide retirar-se após o Euro 2024 e efetivamente é mais uma perda para o futebol mundial, um dos jogadores com melhor média de percentagem de passe concretizados, um jogador que era uma classe à parte dentro do campo, que se torna um ícone do seu clube, da sua seleção, é campeão do mundo, ganha 6 Ligas dos Campeões, uma pelo Bayern, 5 pelo Real Madrid, ganha imensos prémios e é um jogador que também marca uma geração do Real Madrid que era absolutamente incrível, aquela geração que ganha 3 Ligas dos Campeões consecutivas e depois, após a saída do Ronaldo, vai acabar a ganhar ainda mais 2 Ligas dos Campeões. É um médio que marca uma era e esta última era é a era do Real Madrid. E eu vou dizer-te uma coisa, os momentos favoritos que eu tenho do Toni Kroos não é no Real Madrid. No Bayern. Claro, mas isso também faz parte, não é? Sim, ele é um jogador que está naquele treble icónico do Bayern em 12-13, que acaba a espezinhar um Barcelona ainda muito intrínseco no tiki-taka, já sem Guardiola, mas ainda muito intrínseco no tiki-taka. Exatamente. Vai espezinhar um Barcelona e depois vai vencer o Dortmund na final. E o próprio Bayern no ano anterior também vai à final e perde quase por milagre com o Tottenham, o Chelsea. E faz parte mesmo das equipas que eu mais gostei do Bayern a jogar. Acho que o Bayern hoje em dia é uma grande equipa e tem acho que já a identidade do Bayern está-se a perder aos poucos, mas faz parte disso. Acho que é mais um esgotar de projeto que precisa de algumas novas ideias. Mas o projeto que eu mais gostei do Bayern, não tem uma era específica, mas era quando tinha Philipp Lahm, tinha Frank Ribéry, Arjen Robben, tinha Manuel Neuer, Toni Kroos, e a lista pode continuar por aqui porque sempre tiveram jogadores fantásticos naquela equipa. Há muitos anos atrás também o próprio Jerome Boateng. Partilha balneária com Toni Kroos. Exatamente. É o Boateng e vários outros o Rafinha. O Rafinha também, exatamente. Tinha, e vários outros jogadores. Tinha na frente Klose. Miroslav Klose. Tinha também Podolski. Estamos a esquecer o nome. Podolski é mais atrás, não é? O ponta de lança. Estás-te a esquecer tu, também estou-me a esquecer eu. Estou-me a esquecer do ponta de lança. Mas não há problema. Que era um jogador que não era assim, era um mal amado no Bayern. Mandzukic, exatamente. E o Thomas Müller também. E o Müller, claro. O Cláudio Pizarro também. O que não faltou foi jogadores no Bayern, e para mim o melhor Toni Kroos é no Bayern. Mas, claramente, que a nível de palmarés e a nível de títulos, sim, estatisticamente é no Real Madrid. Estatisticamente é no Real Madrid. O Lídio, mais jovem, viu o Bayern e, para todos os efeitos, fora clubice e fora tudo, para mim o Bayern é a melhor equipa do mundo. Mas isso também a nível de todos os títulos conquistados e toda a dominância que teve nos últimos 20 anos, e se fomos para trás também, o Bayern foi das equipas que eu mais gostei de ver a jogar futebol produzido. Era um futebol mecânico, era um futebol a alto nível, que acho que era apenas rivalizado na altura com o Barcelona. E o mais interessante é que o tiki-taka do Pep Guardiola depois modifica-se para o Bayern Neck, para o Bayern e nasce o tiki-press. É um ou Gengen-taka. Ou neste caso um tiki-taka vertical, que é a nova variação. Tens o tiki-taka clássico, que é um futebol muito mais mastigado, entre aspas. Rendilhado, mais passe, mas tens o tiki-taka vertical, que é aquele que é mais acelerado e que já nasce numa base de pressão completamente diferente, que é adquirida no futebol alemão. Que é por isso que eu chamo o tiki-press ou Gengen-taka. E que Toni Kroos acaba por não conseguir apanhar essa altura, mas que se calhar tinha sido um jogador absolutamente icónico. Mas avançando para os outros desportos, as lendas não pararam apenas e só no futebol, e nós podemos olhar para um caso muito específico que vem da NBA. Lídio. Vamos a esse agora? Vamos a esse agora. Swish e Derrick Rose. O MVP mais novo da história, um jogador que se destacou no Chicago Bulls, lesiona-se e infelizmente nunca voltou ao mesmo nível. E esta retirada dói bastante, porque eu, quando era miúdo, os Chicago Bulls não eram aquela equipa que foi com a equipa com o Michael Jordan, com o Scottie Pippen, com o Dennis Rodman,
mas que o Derrick Rose pôde sonhar com uns Chicago Bulls a voltar em É força. que eu tenho quase a certeza, se ele não se lesiona, os Chicago Bulls neste momento eram talvez 7 vezes ou 8 vezes campeões. Porque depois ele juntaria-se a Jimmy Butler. Pois, exatamente. E aquele Derrick Rose, eu não consigo explicar, mas era uma experiência completamente diferente a ver o basquetebol quando o Derrick Rose era saudável. É que o Derrick Rose ganha um MVP na LeBron era. E ganha um MVP como um point guard. Exato. Que era na altura bastante difícil um point guard ganhar MVPs. Ganha o Steve Nash também. Quando eu digo era difícil ganhar, não estou a dizer na história da NBA. Estou a dizer Sim. nos últimos 10 anos, nos últimos 15, nos últimos 15 20. mais ou menos. Era mais difícil. Ou ganhava um shooting guard, Kobe, por exemplo. Ou ganhava um power forward, ou um center. Um small forward, no caso do LeBron. Exatamente. Que foi sempre o mais típico de ganhar. O próprio Michael Jordan também. Era um shooting guard, small forward em si. E nós olhamos para Derrick Rose, o MVP mais jovem de sempre, num Chicago Bulls que estava a emergir cada vez mais, e depois uma lesão acabou a carreira. Voltou a ter um nível mais interessante. E acabou a carreira, entre aspas, vamos ver, o Derrick Rose simplesmente nunca mais foi o mesmo, e é de facto uma pena, porque retira-se um bocado triste esta situação de se retirar, porque ainda foi jogar nos Knicks, mas o Derrick Rose joga nos Cleveland Cavaliers, nos Minnesota Timberwolves, agora tenho que ver isto. Joga ainda nos Detroit Pistons, vai para os New York Knicks outra vez e acaba nos Memphis Grizzlies como um backup a outro grande point guard com um grande potencial, Ja Morant. Exato, e é uma retirada triste, porque é um jogador que acompanha toda uma geração de apoiantes e de fãs de basquetebol e se calhar será talvez dos maiores what if do basquetebol recente. É mesmo o what if Derrick Rose never got hurt. Os Chicago Bulls se calhar teriam conseguido ter uma outra lenda. E para todos os efeitos, eu considero ele uma lenda. Sim, é dos uma Bulls. lenda, obviamente. É um Considero jogador que é talvez o melhor point guard da história dos Bulls. E se eu não estou em erro, a par de Michael Jordan, é o único jogador do Chicago Bulls com MVP. Sim. Pelo menos desta era. Sim, parece-me. Não, mas os Chicago Bulls nunca foram nada antes de Michael Jordan. Mas pode ter tido e eu não quero estar em engano, portanto sim, vou deixar isto eu duvido forma. mesmo muito. Penso que não. Mas é uma pena. E o estilo de jogo de Derrick Rose era um estilo de jogo para um point guard muito, muito, muito ofensivo. Ele afundava, ele era atlético, também a intensidade com que ele jogava também providenciou a própria lesão. Mas, no entanto, o Derrick Rose era um jogador que foi MVP em 2011 e, se eu não estou em erro, eu tenho que conferir isto, estreou-se em 2008. Sim. Portanto, 3 épocas para ser MVP numa era em que era inconcebível um jogador ser logo MVP. Hoje em dia já não é tão inconcebível. Era uma liga dominada por Kobe Bean Bryant e LeBron James. LeBron dos Miami Heat. E a chegar, sim, LeBron dos Miami Heat, com o Dwayne Wade, Chris Bosh. incrível, e o Chris Bosh. Eram os Miami Heat que nessa altura dominavam o basquetebol. Tinhas também o facto de Kobe Bryant também estar no seu pico das capacidades. Não, tu tinhas uma equipa surreal. Sim. Tinhas uma equipa mesmo surreal e tu olhavas e estavas para a entrar também na Steph Curry era. Logo a seguir entramos na Steph Curry era. Portanto, e no Kevin Durant. Exato, também. E a KD. Portanto, o Derrick Rose era talvez o jogador que estaria ao nível de um KD e de um Steph Curry, que atualmente são a santa trindade do basquetebol, enquanto não se retiram, é efetivamente LeBron James, KD e Steph Curry. Não por esta ordem, talvez LeBron, Steph e KD, tendo em conta os títulos que cada um conquistou. Mas, olhando para esta santa trindade, poderia ter sido um quarteto muito interessante, um quarteto fantástico, diria. Podia ter sido mesmo um quarteto fantástico e para mim, Derrick Rose vai sempre ficar como um jogador brutal que a sua retirada não me surpreende em si. Ele já não era o jogador que era, já era um role player dentro da sua equipa, era a segunda opção, a terceira opção,
mas o Derrick Rose vai sempre ser um jogador que marcou-me imensamente e foi se calhar o jogador que me fez apaixonar pelo basquetebol da forma que me apaixonei. Claramente que os jogadores que eu cresci a ver era completamente diferente de quando nós já temos uma ótica a ver o desporto e começamos a pensar, ele está a fazer isto de uma forma diferente, ele está a impactar o desporto, está a moldar à sua imagem. Claramente que eu cresci a ver o LeBron, cresci a ver o Kobe Bryant, cresci a ver o Steve Nash, cresci a ver imensos jogadores, o próprio Tony Parker, o Tim Duncan, o San Antonio Spurs em miúdo era a minha equipa favorita. O Vince Carter, pronto, não podia me ter esquecido claramente do homem from the Six. Mas existe mais um homem no basquetebol que tu queres destacar? Existe sem dúvida um jogador que não tem o mesmo impacto que o Derrick Rose, mas já a deixar isto aqui bem explícito, mas que é um jogador que em todas as equipas em que jogou foi um jogador que teve um impacto muito grande, e ele é Danny Green. Jogou nos San Antonio Spurs, ganhou um título. Foi para os Toronto Raptors naquela mítica trade que levou o maior android de sempre a jogar basquetebol, ele não é humano, ele é um android, que é Kawhi Leonard, para os Toronto Raptors por DeMar DeRozan e Jacob Poeltl para os San Antonio Spurs. Numa trade que eu lembro-me na altura que até fiz um post para o Instagram e eu era muito difícil fazer posts para o Instagram de desporto ou expor essa opinião, mas para mim foi a trade mais cruel que depois trouxe o título aos Toronto Raptors e eu fico feliz com isso, mas pronto, isso não vamos começar por aí. Foi a trade que levou o DeMar DeRozan para os San Antonio Spurs, porque o DeMar DeRozan era sem dúvida o meu jogador favorito dentro dos Toronto Raptors, era um jogador icónico para mim, era o mid-point god, mid-range god, porque ele não conseguia fazer 3-pointers por nada, mas conseguia fazer 2 pontos, swish, marcava. Era um shooting guard que, se tivesse vindo há 15 anos atrás, era dos melhores shooting guards da NBA. No tempo em que veio, se calhar já devia ter treinado ali os 3-pointers, mas pronto, foi uma trade porque o DeMar DeRozan para mim representava os Toronto Raptors, da mesma forma que o Vince Carter era os Toronto Raptors, o DeMar DeRozan também o era. E assim que o DeMar DeRozan sofre essa troca para os San Antonio Spurs, eu nunca poderia imaginar que daí vinha o Kawhi Leonard e daí vinha o Danny Green e também vinha um título que eu celebrei como tudo, tenho que admitir. Mas ao mesmo tempo a retirada de Danny Green pode não ter sido o jogador que mais encheu o olho, mas foi um jogador preponderante em todas as suas equipas. Também ganhou um título com os Los Angeles Lakers, se eu não estou em erro, acho que ganhou um título também com os LA Lakers. Portanto, foi um jogador que... Na Bubble? Eu acho que foi na Bubble. Mas deixem-me só aqui conferir. Porque verifica. Porque o Danny Green... Mas se calhar não é uma lenda, assim por dizer, ao nível... É, exatamente. Ganhou... Pronto. Sai dos Toronto Raptors, ganha logo o título pelos Lakers. Pois, este homem ganha dois rings consecutivos. É 2 rings consecutivos. E não é a lenda que enche o olho, mas é aquele jogador que é preponderante em qualquer equipa que passou. Não era o melhor jogador, não era, mas é um jogador que marca imensamente os meus Raptors, que desde então não são a melhor equipa da NBA, mas eu vou ficar por ali porque ganharam os Golden State Warriors quando toda a gente achava que eles não iam ganhar, e o Kawhi Leonard fez aquilo que ninguém achava que conseguia, que é aquele mítico ponto que faz contra os Philadelphia 76ers, que anda ali na rim e depois entra, e o Danny Green também estava lá. Mas pronto, é uma retirada que faz parte, e é um jogador que, como toda a gente tem um role player, 3 vezes campeão da NBA, não é nenhum Derrick Rose, mas é um jogador que merece o shout-out. Mas Diogo, tu tens uma lenda que também gostavas de referir, mas esta é mesmo uma grande lenda. Esta semana foi mesmo pesada para os amantes de desporto, porque também se retirou Carlitos Nicolia. Ora bem, o Nicolia, para quem não acompanha o hockey em patins, era o melhor jogador do mundo, era jogador do Benfica, jogador da nossa liga e um jogador que até aos 38 anos espalhou magia nos cortes de patinagem e de hóquei em patins do nosso campeonato. O nosso campeonato, para quem não sabe e não está completamente dentro do contexto, é um dos campeonatos mais competitivos do mundo, um dos melhores do mundo mesmo, em termos grandes equipas como o caso
do Futebol Clube do Porto, atual campeão, do Benfica, do Sporting, do Oliveirense, do Hockey de Barcelos, e sinto que me estou a esquecer qualquer coisa. O Porto? Disseste o Porto? Não, disse o Porto, exato. O atual Sporting campeão. do Sporting Sim, não. disse todos. Ok. Disse todos. Portanto, já estava só com a É, exclusão de partes. é um campeonato extremamente competitivo, com equipas históricas, com os 3 grandes que nós conhecemos, mais outras equipas que se intrometem, e que ganha ativamente títulos lá fora, seja como campeões da Europa, como campeões do mundo, e o Nicolia foi uma parte muito importante no retirar a hegemonia do Futebol Clube do Porto naquilo que era o hóquei em patins nacional. O Porto, que quem não sabe, foi campeão 10 vezes consecutivas há relativamente muito pouco tempo. E o Benfica consegue ir ganhar ao Dragão Caixa um título europeu, já com Nicolia. Nicolia depois volta a vencer uns anos mais tarde, em 2017 ou 2016, frente ao Oliveirense, em casa. Ou seja, a Liga dos Campeões, assim por dizer. E efetivamente o Carlitos Nicolia, para quem acompanhou o hóquei em patins, e isto é transversal aos fãs do hóquei em patins, ele talvez conseguisse irritar um bocadinho os rivais, porque era um jogador raçudo, um pouco ao nível de um Otamendi. É argentino, portanto. Argentino, faz parte, exatamente. É a melhor analogia que podias ter feito. Quem viu Panchito Velasquez diz que Panchito Velasquez era o melhor jogador que alguma vez tinha passado pelo Benfica. Mas eu nunca vi Panchito Velasquez, eu vi Carlitos Nicolia, e vi um campeonato que ganhava outra magia, com estrelas mundiais, como atualmente podemos ver também no nosso campeonato. E quem acompanha o hóquei em patins, que costumava dar na TVI 24 com um dos melhores relatos de sempre, e quem acompanhava estas tardes de hóquei em patins sabe o quão épico realmente era. E quem nunca viu um hóquei em patins ao vivo, eu recomendo totalmente a ver. Já vi um Benfica-Porto, que é absolutamente incrível e realmente consegue-se ver a bola a entrar, portanto é outra coisa. E também temos uma coisa: o hóquei em patins é, se calhar, dos esportes em Portugal é mais condecorado a nível de seleção e a nível de clubes, e é dos esportes que é menos falado. E temos de ter isso em conta. E eu tinha um tio que foi campeão do mundo de hóquei em patins. Já viste? Tens de trazer cá. Nunca conheci. Tens de trazer cá. Não está morto. Pá. Não, pá. Era tio do meu pai. Descansa em paz. Sim, ele era... ele era conhecido como... Mas jogava aqui no Benfica? Não. Num clube de hóquei em Lisboa. Acho que tinhas o clube de hóquei de Oeiras, se eu não estou em erro. Não era daí, mas não era esse. Mas eu sabia. Eu já vi a página de Facebook desse clube uma vez partilhou. Eu acho que era o Gato Negro. Grande nome para um clube. Não, a alcunha dele. Porque ele era guarda-redes. Grande alcunha também. Ele era guarda-redes. Ele era a minha avó sempre disse que era um guarda-redes absolutamente incrível. Porque era ágil. Exato, é daí que vem. Podia ser a Pantera também, já agora. Não, mas isso era na altura do Eusébio. Pois, portanto, tinham que dar ali... Portanto, dizer leopardo com melanina. Mas existe. Era um guarda-redes muito incrível, e nós temos muita tradição, Lídio. Infelizmente não é um desporto olímpico, mas está-se a querer levar o hóquei em patins para desporto olímpico, Diogo, porque é mais uma possibilidade de medalha para Portugal. Diogo, se viesse a Portugal, até fazer bacalhau era um desporto olímpico. Calma lá contigo. Mas a nossa própria gastronomia vencia. O hóquei em patins é um desporto muito adorado na Argentina, em Espanha, em França, em Itália, em Portugal. Portanto, no mundo latino tem uma grande presença. E se fosse um desporto olímpico, se calhar até se conseguia extrapolar para outros países. E veremos se isso não vai acontecer um dia. E veremos o que é que os próximos Jogos Olímpicos também vão trazer como novas modalidades. Mas infelizmente serão Jogos Olímpicos que já não contarão com Carlitos Nicolia, que foi campeão do mundo pelo Benfica, pela sua seleção. Foi um jogador que foi campeão nacional, campeão da Europa, que marcou imensos golos, foi considerado o melhor jogador do mundo. Quando chegou a Lisboa, era o melhor jogador do mundo. Atualmente
vive em Lisboa e retirou-se e vai se manter por Lisboa, a viver com os seus filhos. É uma pessoa também extremamente Já é quase simpática. português. É português, efetivamente. Ah, Efetivamente, acho que já se naturalizou, mas que se retira então esta época, retirou-se agora esta semana, após sair do Benfica no final de contrato. E é de facto um jogador que me marcou ao ver a ser fã de hóquei em patins e que é um jogador que efetivamente merecia ser mencionado aqui neste episódio de Lendas. Mas Lídio, nós estamos mesmo a acabar. só tenho uma menção honrosa, que é Ferza, que também se retirou. Olha, mais um jogador que Tenho- marca também uma era do futebol nacional. Tinha só essa menção honrosa, que é Ferza, que foi um jogador também preponderante em Portugal. E foi 10 um vezes jogador... campeão consecutivo. Epá, é quase ao estilo do Coman. É. Não, Não bate ele o é Coman. o Coman original. Ele é o Coman original. Eu pensava que ia dizer que era o Coman sérvio. Também dava. Não, é Ou porque o o Coman é Coman- mais novo. O Coman é ele- o Ferza francês. O Feza ganhou 3 títulos no Partizan, 3 títulos no Olympiacos, 4 títulos no Benfica, tendo em conta que o terceiro título do Olympiacos e o primeiro no Benfica fizeram overlap, portanto Pois foi. Pois foi. foram 10 em 9 anos, e depois ainda conquista mais um título pelo Benfica. É um Mas jogador pronto, que efetivamente Mas tinha que também ser o merecia. Benfica a quebrar. Tinha que ser o Benfica a Sim, quebrar, sim. que é o Benfica Na consegue verdade foi o quebrar. Porto que quebrou essa senda vitoriosa de Feza. Mas em si era só que uma menção honrosa, que também foi um jogador que marcou muito cá em Portugal. E bem, vamos ver se ninguém vai se retirar mais até ao final do ano. Que isto Sim, também... porque isto já Olha, foi um ano pesado. Mark Cavendish no ciclismo continua. Oh, Portanto, esse homem também não se quer retirar à força toda. É Também assim, já chega a um ponto. Porra, estamos pá. a chegar a uma altura que é efetivamente uma altura pesada, porque nós vemos os nossos ídolos de infância Estamos a a ficar acabarem. velhos. Estamos a ficar velhos. Estamos mesmo a ficar Estamos a velhos. ficar velhos. Mas também vamos acabar, porque estamos velhos e precisamos de acabar. Exatamente. Pá, já estou cansado. Já. Epá, e é fim de semana, não é? Pá, É fim de acontece. semana. Portanto, é para mandá-los para casa. Manda-os para casa. Não se esqueçam então de subscrever o canal, de seguir todas as redes sociais e de... Lídio, como é que costuma dizer? E fiquem sentados no sofá a desfrutar deste grande episódio.